viu, pessoal? Só pegar o microfone. Minutinho. Não, eu trouxe. E eu trouxe e ia ficar aqui dentro da minha bolsa e pronto. Maria Helene, qual que você tá de verdade? Você tá no da Ana ou você tá no da Realize? Que eu vi você entrando nos dois. Oi, Mi. Oi, Luciana. Tudo bem? Já já a gente vai começar. Só a Ana vindo ali. Oi, Isabel. Organizar aqui. Colocando o microfone. Acho que esse aqui é só botar aqui embaixo. Ai, amiga, eu fechei aqui. Eu fiz alguma coisa que fechou exatamente lá. Apenas. Não, é nesse aqui. Tudo em ordem. Ah, esse aqui que é o da... Realize. Ah, esse? Pode botar. Tá falando. 2 horas pra botar no universidade. 2 horas e meia pra botar no universidade. Vira mais pra cá, só um pouquinho. Ela vai chegar mais perto uma da outra. Tá. Ah, pra eu chegar mais perto pra onde? É. Pra eu vir mais pra cá? Agora sim? Então vamos. Agora? Pronto, chegamos. Vou fechar aqui, bota aí. Pra gente começar. Pronto. Aí sim. Pronto, gente, vamos nós. Começar agradecendo os comentários na nossa última postagem. Aí. Eu quero ir ali, ó. A gente É porque fica lá no tá mais cantinho longe. pra cá. Não seja por isso. Tá bom. Vou botar esse aqui um pouquinho mais longe. Foi. Esse aqui um pouquinho mais. Pronto, agora sim, dá certo. Pronto, muito bem. Aqui estou. Agradecer vocês pelo engajamento, né, na nossa postagem que a gente falou da live da semana passada, onde a gente estava falando sobre o que está todo mundo falando. Analistas do comportamento estão falando, advogados estão falando, instituições estão falando. Eu confesso para vocês que eu também tenho incentivado, acho que a Ana está fazendo a mesma coisa, Sim. as minhas clientes a divulgar com mais robustez, eu acho que com mais seriedade, Sim. o seu serviço, porque só tem um jeito da gente não ser confundido, nós analistas do comportamento, não sermos confundidos com os falsificados. Vou colocar, acho que é uma boa palavra, né? Com as falsificações, que é a gente conseguindo aparecer mais do que eles. A gente conseguindo aparecer do jeito certo, contando a narrativa da gente, do jeito que ela precisa ser contada e mostrando exatamente tudo aquilo que nos fez acreditar na análise do comportamento. Então, por que eu, lá atrás, decidi ser analista do comportamento? Por que eu permaneci sendo analista do comportamento? Por causa dos dados, por causa da robustez científica, por causa dos resultados que eu observo com a aplicação prática dela, seja no laboratório, que é de onde a gente veio, eu e Ana fizemos
pós-graduação stricto sensu em laboratório de pesquisa básica. Então, seja lá ou seja nas nossas aplicações práticas, a gente observa os benefícios de realizar, desenvolver e oferecer serviços e produtos para a sociedade baseados em análise do comportamento. Só que se a gente ficar calado, se a gente se guardar, se a gente guardar esse conhecimento pra gente, não só vai acontecer o que já aconteceu, como tende a piorar. Eu tinha uma amiga, não me lembro, mas ela dizia sempre assim, nada é tão ruim que não possa piorar. Não possa piorar, sim. Então, não desafia o universo. Quando a gente fala, não pode estar pior do que isso, a gente desafia. Helena, frase já pra próxima, viu? Nada é tão ruim que não possa piorar. Sempre piora, não desafia o universo. Não desafie. Então, se você achou que foi ruim o que aconteceu com a sua área de atuação, considere que isso pode ser pior. E como a gente tinha prometido na semana passada, a gente ia falar um pouco mais hoje sobre esse documento, sobre as implicações. A vantagem é que a gente viu também o desenrolar de muitas coisas, né? A gente viu diversos posicionamentos diferentes. Vieram conversar conosco, inclusive pessoas que estavam envolvidas na assinatura desse documento, e eu acho que isso é importante. Das associações que envolvidas, né, na assinatura do documento. Como é que o povo fala, que os advogados mandam a gente falar, supostamente signatárias daquele documento, alegadamente, que alegam estar subscrevendo aquele documento. Então, e eu acho isso válido, eu já queria destacar aqui, eu acho que é importante deixar isso bem destacado. Uma coisa que a gente tem demonstrado para vocês e que a gente, na prática, mostrando como faz e que a gente defende, é que você trabalhe para desenvolver sua habilidade de enfrentamento em situações de conflito ou em situações desconfortáveis. Então, as pessoas talvez ficam com a impressão, quando a gente fala de enfrentamento, que é aquela coisa, eu vou lá, jogo minha verdade e vou embora. Não, primeiro que você planeja, você pensa no que você vai falar, né? Tem um meme na internet que fala assim, eu gosto de ser tão surpreendido quanto os outros pelo que sai da minha boca. Não. Isso não funciona aqui. Não funciona nenhum debate. Então, se prepare, né? Se organize. Vou dizer para vocês acham que não foi calculado. Olha, eu vou dar uma viajada agora aqui. Tô fechando diagnóstico para TDAH, então agora eu posso viajar suave. Não é só mais a Ana falando as coisas comigo. Vocês acham que foi do nada que aconteceu aquela cadeirada do Datena no Massal? Ou vocês acham que o Massal tem uma pauta construída de enfrentamento que se torna antecedente, ou seja, ocasião para a emissão daquele tipo de resposta? Ele não só tem, como ele não tem nem vergonha de dizer isso. Ele o tempo inteiro fala, esse é pro corte, esse vai pro corte. Ele cresce assim. Então, você tem que começar a utilizar a sua capacidade de contar a sua história, de narrar a sua versão dos fatos, de modo que te favoreça, igual aquele ser humano. Então, o que a gente faz aqui? A gente expõe o nosso pensamento, a nossa opinião, a gente estuda o documento, estuda artigos, ouve pessoas e dialoga. Então, quando a gente diz que essas pessoas vieram nos procurar, seja nos comentários de postagem, seja no nosso direct, eu acho isso uma postura louvável. Absolutamente. Então, eu quero parabenizar você, que pode nos assistir, está nos assistindo agora, ou que pode nos assistir depois nos cortes. Muito obrigada por nos procurar para contar a sua história, para contar a sua versão, para contar a sua motivação, porque é assim que a gente constrói mais pontes do que paredes. Mas eu acho que também, agora eu vou fazer advogado chato, né? Construir pontes é importante, a gente atravessa a ponte e depois que a gente passa um tempo, a gente pode voltar e explodir a ponte e falar não. Sem dúvida. Gente, importante isso que a Ana falou. Dialogar não é ficar tudo bem. Não é fazer amizade. Não é nem convencer o outro e nem ser convencido. Repete, amiga. De novo, vamos lá. Dialogar não é tentar convencer o outro de que você tá certo. E nem ser convencido de que você tá errado.
Dialogar é entender, se colocar no lugar do outro, entender por que ele chegou naquela conclusão, mostrar como é o seu ponto de vista, talvez chegar em algumas coisas que são em comum, ou talvez chegar em pontos, olha, não é mais uma discordância de opinião, agora é uma incompatibilidade de valores e de moral. Você fica aí, eu fico pra cá. Concordamos em discordar. Nem concordamos em discordar. Não é isso, não faz parte. Quando você chega nessa discordância, assim, é uma discordância, sabe a petição de princípio do Kant? Sim, ok. Então não é concordamos em discordar. É assim, Entendi. Nós partimos de valores e pontos de vistas e filosofias de vida que são incompatíveis entre si. Não dá para eu achar que é tudo bem e a gente vai conviver tentando achar os nossos pontos de convergência com uma pessoa fascista. Não. Por exemplo. Não, sem dúvida. Né? Mas isso parte do diálogo. Sim. E não do corte. Sim. E não do corte. É por isso que, engraçado, né? Interessante. Na live passada a gente falou isso. Vem pra cá assistir. Se você tiver a possibilidade de assistir inteiro, vai ser sensacional. Claro, a Helena faz cortes maravilhosos de pontos muito relevantes do que a gente fala. Mas ainda assim é um corte. Até a live de 1 hora é um corte do nosso pensamento, da nossa análise. E a gente só consegue compreender no diálogo. Então, aprofundando o nosso diálogo, entendendo a repercussão do que foi falado essa semana sobre o... Como é que está sendo nomeado? Dossiê da maldade. Dossiê da maldade. Sobre o dossiê, porque foi. Eu compreendo as intenções, eu lamento que tenha sido essa a via escolhida para comunicar as insatisfações em relação a práticas abusivas revertidas de terapia ABA, porém, ainda assim, o resultado, o reflexo, o respingo para a área da análise do comportamento, a gente ainda vai saber o tamanho disso tudo. Então é quando você faz, é semelhante à comparação que eu faço, quando você faz o cancelamento de uma pessoa na internet, porque aí você julga a pessoa antes do processo natural, né, das coisas, do processo jurídico das coisas, tá? Aquela pessoa depois ela se mostra ou se comprova inocente, mas a imagem dela já foi manchada. Então, nós não sabemos qual será o impacto da mancha sobre a análise do comportamento aplicada após ter havido publicação na internet que nunca mais se exclui da associação da análise do comportamento aplicada a sistema manicomial. E é isso que dói. A gente sabe que... mas a gente agora... Sim, a gente vai usar isso de escada. A gente precisa usar isso de escada. E tem que fazer de voz. E tem que fazer isso repercutir, refletir pra gente como um aprendizado e como uma oportunidade pra gente fazer o que precisa ser feito. Exato. Né? Começar a separar o joio do trigo, pensar em uma regulamentação da prática de maneira séria e oficial. Porém, né, ABA ou clínicas de ABA é um sistema manicomial para criança autista, já foi estabelecido e já está lá. Né? Então, lembra, tem gente até hoje que diz que vacina causa autismo. Mesmo o cara tendo sido denunciado e perdido o diploma, mesmo a publicação tendo sido retratada na The Lancet, mesmo tendo sido refutada por mais de... Olha, são milhares de artigos. Mas vacina causa autismo. Né? Então, uma vez que você botou, né, a ideia pra fora, ela não é mais sua. Não tem mais como voltar. Não tem mais como voltar e narrativas vão sendo construídas. E eu ouso dizer que sim, o que nos resta fazer, nós, quando eu digo nos resta, eu tô sempre falando nós analistas do comportamento. O que nos resta fazer é crescer em cima disso. Que é exatamente porque nós não crescemos, foi justamente porque nós não ocupamos que chegou nessa situação. Então agora é hora de ocupar. Agora é hora de
Se antes a gente já vinha aqui dizendo, olha, é importante desenvolver soft skills, ou habilidades relacionais, ou habilidades comportamentais, tem vários termos. Agora é assim, se torna imprescindível. É urgente que você saiba dialogar, que você saiba enfrentar, que você saiba resolver conflito, que você tenha raciocínio crítico, então desenvolva raciocínio crítico. Por quê? Porque você precisa fazer, igual os vídeos de um advogado que eu tô vendo eu achei ótimo na esse vídeo dele que você me mandou. maravilhoso. Que ele fala, a gente tem que analisar o que está acontecendo por trás. E ele fez um exemplo que foi exatamente o exemplo que o Helder Gusso fez para mim num bar na BPMC de Curitiba. Helder, eu espero que você assista esse recorte, porque eu lembrei muito de você. Quando o Helder, ele tem uma profissão de mágico. Então, ele não atua mais como mágico. Helder é um excelente, maravilhoso analista do comportamento da nossa área, que agora está levando nosso nome, nossas coisas para a Austrália, e ele trabalha com programação de ensino, enfim. E aí ele dizia o quê? Que o mágico, ele faz você olhar para cá, para essa mão, enquanto a verdadeira magia, o truque está acontecendo aqui, para trás, e você tá olhando para cá. E coincidentemente esse advogado fez um vídeo dizendo a mesma coisa que acontece com a gente em período político, em período de eleição, o que é o carnaval no nosso país, né? Então existe uma coisa aqui que é da manipulação, que é para chame atenção para esse negócio, vamos brigar todo mundo nisso olhando daqui. para aquilo, a cadeirada, gente. Enquanto aqui A atrás gente tá só falando da cadeirada, enquanto ali atrás está sendo passados PECs, estão sendo passadas notas técnicas, aprovadas coisas que vão nos prejudicar talvez de forma irremediável. E eu acho que é exatamente esse truque de mestre que está acontecendo agora. Isso aí é o que, né, ficou conhecido como cortina de fumaça, para quem estuda esses fenômenos de política de poder. Guerra, como é que chama? Guerra de narrativa? Não, guerra... Não sei. Enfim, guerra de narrativa. Que é a cortina de fumaça. Né? Que é isso. Agora tá todo mundo lá, vamos falar disso, vamos brigar. Então aquilo é extremamente discriminável, né? Então a gente está focado respondendo a esses estímulos, né? E como comportamento, como diz o Baum, né, ocupa lugar no tempo e no espaço, não dá pra gente se comportar duas vezes, né, ao mesmo tempo. Então enquanto a gente tá perdendo nosso tempo aqui, o que tá acontecendo lá por trás? E é isso. Então, mais uma vez, reforça as coisas que a gente fala aqui desde o princípio. Honestamente, eu acho que toda quinta-feira, não vou ser humilde agora, toda quinta-feira, de 12h a 1h, a gente dá uma aula aqui. A gente dá uma aula de negócios, a gente dá uma aula de atuação na realidade, na prática. São duas pessoas experientes que já estão aí, há tempos, né, lidando com empresas e realidades do Brasil inteiro. Então a gente conhece da nossa cultura. Eu adoro a Valesca Zanello, que eu acho que é a única psicanalista que eu amo. Eu adoro a Valesca Zanello, que ela fala o seguinte: quando eu falo de uma sociedade sexista e machista, eu estou falando da sociedade brasileira, porque é a única da qual eu faço parte. Então nós falamos do Brasil para o Brasil. Então a gente está dizendo o quê? Desde sempre. A gente está dizendo: se coloque, se posicione, seja ativista, vá participar de assembleia pública, vá se relacionar com as instituições de classe, vá defender. E quando uma instituição estiver fazendo alguma coisa errada, sinalize, deixe claro o seu posicionamento e tente, eu sei que é um exercício, mas tente se unir. Tente se organizar. Que a gente também vem falando isso há tanto tempo, né? É por isso que eu falo, por isso que eu digo que a gente dá aula, porque as coisas que a gente tá falando aqui, falando de basicamente a gente tá de comunidade, né, que isso é protetivo. Chame uma dona de uma clínica da sua cidade pra tomar café. Ai, Lid, mas ela é péssima, tá bom. Mas eu não vou saber falar de novo. Inimigo do meu... Ai, Lana. Inimigo do meu inimigo, meu amigo é. Então, mesmo que você não goste da clínica aba do lado da sua cidade... Implicação combinatória. A gente ainda vai dar aula, viu? De RFT aqui, aquele negócio avançado. A gente vai dar... Eu vou reescrever isso aqui. A Ana vai dar aula pra mim, ao vivo. Vocês vão assistir. A Ana vai estudar enquanto vocês assistem. E eu vou ficar fazendo um monte de pergunta, desenhando, porque não é fácil. Mas voltando. Então, a gente já vem falando
se una, tenha uma comunidade forte, se posicione, se coloque e principalmente discuta sobre os temas tudo é política, gente. Toda ação é política. Tudo é política. Mas enfim, amiga, nós estamos aqui, a gente imprimiu o documento, a gente já releu. Nossa Senhora, eu já decorei uns pedaços dele. A gente gosta de passar raiva nesse livro. Eu acho que bom, nesse contexto que a gente já estabeleceu, né? Então esse é o contexto. A gente sabe que existem outras... É uma cebola, né? É uma cebola, são muitas camadas. É um Shrek. Então a gente tem que entender que existe sim a denúncia, que ela é real, nós estamos validando isso, né? Tem documentos aqui mostrando, e a gente já viu, né? A gente falou, a gente viaja o Brasil inteiro, a gente tem cliente de Roraima até Santa Catarina, né? Então a gente viaja, a gente visita clínicas, a gente conversa com empresárias, com terapeutas, com as pessoas que estão de fato, né, na linha de frente. Então a gente vê, a gente acompanha, inclusive a gente sugere que vocês acompanhem aquela página terapeutas.cansado 2. Tem a 2 agora. É porque a 1 foi desativada, mas acompanhem a Terapeutas Cansados 2 e leiam os relatos lá. São pessoas, olha como é opressora essa realidade. São pessoas que não podem se identificar, mas que estão falando também de norte a sul de clínicas, de práticas abusivas com os próprios profissionais. Então, negar que existe esse cenário é ajudar o opressor. Isso. Então, a gente está validando, a gente reconhece e vamos tentar mudar, né, essa realidade da prática que se assemelha, né, ao tipo de prática violenta, né, que se fazia antigamente. Então, a prática assemelhada à prática manicomial, do mesmo jeito que a gente hoje não fala de trabalho escravo, a gente fala de trabalho assemelhado ao trabalho escravo, porque existem características ali de base da coisa que não são as mesmas, o contexto é muito diferente. Mas enfim, tecnicalidades. Mas, e a outra camadinha? Né? Então, por trás da legítima denúncia sobre más profissionais, más prestadoras de serviço, né? Quem está se beneficiando disso? Quem está se aproveitando e usando instituições de pessoas autistas, a dor dessas famílias como veículo para vender a sua narrativa, como meio de se beneficiar de alguma forma. É aí que a gente precisa checar, certo? Então a gente sabe, a gente já conversou com gente, já teve relato em primeira pessoa, a gente já viu prints e o jurídico diz que a gente não pode fazer nada com nada disso, mas com certeza a gente sabe que a Rádio Peão ela corre, todo mundo já tá por aí sabendo. Se você ainda não tá, pergunta pra coleguinha que ela vai saber. E adivinhem, eu vou falar, porque se quiser me processar é só mais um. Eu falo, não foi você, meu nome é Lidiane Queiroz, eu posso falar. Adivinha quem fez a merda toda? Um macho. Nem todo homem, mas sempre um homem. Eu vou mudar essa frase, nem todo homem ainda. Eu também acho que não é questão de ser, mas eu é falo questão com os de meus dois homens lá de casa, o Tomás, que tem 6 anos, e o Lincoln, que é meu marido. Fala ainda, vocês não fizeram uma merda grande. Eu acho que é só uma questão de tempo. E aqueles que foram maravilhosos é só porque morreu. Então, mulheres, mais uma vez, mães, o que é pior, foram usadas por este homem. Foram instrumento, né, para benefício próprio de uma pessoa ou um grupo, né, que também é dominantemente masculino. Então, assim, a denúncia é legítima, a situação precisa de uma intervenção urgente, mas a gente também precisa combater isso aqui que está beneficiando essas pessoas.
O que é que está beneficiando essas pessoas? A quem beneficia, né? Que todo mundo ache que a aba não dá certo, que a aba é caro demais, é insustentável, que a aba só dá certo nos Estados Unidos porque na realidade brasileira não dá para fazer, como se... Gente, desculpa, mas a gravidade é a mesma aqui e lá, né? A fotossíntese é a mesma aqui e lá, e as leis do comportamento são as mesmas para um organismo aqui ou nos Estados Unidos, certo? Questões culturais de terceiro nível de seleção do comportamento, a gente maneja. Mas não é por isso que uma prática baseada em evidência, né, com dados nos Estados Unidos, não vai ser também, né, efetiva no Brasil. Desde que ela não dependa unicamente de variáveis culturais. E a gente sabe que nenhuma intervenção comportamental depende unicamente, exclusivamente de, né, variáveis culturais, mesmo porque tem que ter sempre os 3 níveis de seleção. Né? Tem que ter um organismo com determinadas características, tem uma história de vida única inserido dentro de uma cultura específica. A gente tem que olhar para essas 3 coisas, como a gente é analista do comportamento, que estudou, que fez pós-graduação, que foi em aula a vida inteira, que leu muito mais do que o manual de princípios de análise do comportamento de capa amarelinha, a gente sabe disso. E a gente é capaz de usar esse conhecimento na nossa prática. Informar as nossas decisões por meio desse conhecimento. Então, quando a gente fala, meu Deus do céu, precisa ter uma regulamentação de como essa prática tem que ser feita, quem pode fazer essa prática e o que você precisa ter de formação e experiência para poder fazer essa prática. Isso é a regulamentação da prática. Isso é urgente, é para ontem e, pragmaticamente, é rápido. Existem meios institucionais de que isso seja feito dentro de uma agência do governo, por exemplo, como a Anvisa. Gente, vocês sabiam que tem regulamentação da prática de manicure? Meu Deus! A Anvisa tem regulamentação da prática de manicure. Vocês não perceberam que agora a gente vai no salão, a manicure usa máscara, luva, que as coisinhas tem que estar no velo pincelado do negócio de desinfetar, que ninguém mais põe o pé da gente na bacia cheia de água, vocês já perceberam? Já. Que eu também detesto, eu gostava tanto de ficar naquela aguinha quentinha, dava uma relaxada. Mas não pode. Não pode, por quê? Porque aquilo ali não dá pra esterilizar. Aquela água fica sendo reusada. Mesmo que não reuse a água, tem, né? Sim. Enfim. Ok. Isto posto. Se a gente é capaz de produzir uma regulamentação da prática de manicure, a gente é capaz de produzir uma regulamentação da prática de intervenção comportamental baseada em aba para pessoas autistas e neurodiversas. É isso, é só isso. Porque isso está dentro da área da saúde, então é assim que tem que ser. E uma vez que exista uma regulamentação oficial da prática, acabou, gente, todo mundo tem que seguir. Não importa se você está atendendo particular, pelo plano de saúde, se está atendendo em ONG, instituição sem fins lucrativos, se você foi contratado pela prefeitura, pelo estado, pelo bispo. Todo mundo tem que fazer o que está ali no documento oficial. Com isso, a gente tem como fiscalizar e denunciar quem não está fazendo. Quando o gestor da foi lá e falar pra você, não, mas é que, então, mas dá um jeitinho, porque a gente não precisa fazer, né, tantas horas, assim, e daí você pode pôr, assim, tipo, a TO aba, e a fono aba, e a educação física aba, tudo isso conta como aba. Aí você pode pegar o que ele disse, ir lá na Anvisa, bater na porta e falar, eu queria denunciar essa operadora de saúde aqui, porque ela está me forçando, ela está me impedindo e me fazendo pressão para que eu, né, me desvie das práticas, e ela está lá no Centro de Especialidades de Autismo, né, esse sim, verdadeiros manicômios, fazendo isso.
né? Ok. Então, isto posto. Vamos ler o trem aqui? Eu só quero dizer uma coisa aqui que eu tava no WhatsApp, que é o seguinte. A Ana Arantes está linda hoje com essa camiseta, perfeita. Pra eu tirar umas fotos suas depois. Vou tirar, viu, Helena? Eu vou ler pra vocês, porque tá ao contrário. Mas eu vou ler. Eu tô com frio! Não, mentira, pode colocar mais frio, amiga. Ela, na camisa dela tá escrito assim: todo comportamento é uma forma de comunicação. Porque fica invertido, né? Amiga, fica invertido, porque teria que ser a câmera de trás. Todo comportamento é uma forma de comunicação. Eu adoro essa frase. A Juliana dizendo que também amou essa camisa. A gente vai começar a produzir por aqui pela Realize, viu, gente? A partir do próximo mês. Eu garanto pra vocês que já vai ter. Como a gente é pequena, não tem dinheiro no bolso guardado, a gente vai produzir uns modelos e aí vai tirar foto deles, mostrar pra vocês vão encomendar. A gente vai mandar fazer e vai mandar pra vocês. Que tal? Vocês gostam? Eu gosto. Eu adoro camisa. Nossa, a gente tem vários. Eu adoro camisa, a gente tem várias ideias. A Helena tá falando que não tem problema, que no corte ela inverte. Então só faz assim, amiga. Fica retinha, parada. Pronto, a gente tá muito Pablo Marçal já. Aí vai pro corte. Vai pro corte, sim. Então, aí, ok. Esse documento foi a história, né? Foi construído durante um congresso, uma reunião, uma convenção, né, onde estavam todas essas associações, pessoas da área, pessoas autistas, enfim. Né, ele começa com a contextualização, né, da luta antimanicomial no Brasil. Então, a gente sabe, de novo, o movimento da luta antimanicomial, né, foi um movimento social importantíssimo, né, que conseguiu, através da exposição do que estava acontecendo dentro das instituições manicomiais, regulamentar práticas sobre o atendimento à saúde mental no país, tornar mais claro quais são os direitos que as pessoas, né, mesmo as pessoas que estão, né, vivendo um transtorno mental, elas continuam tendo. Ninguém pode ser internado contra a vontade. Ninguém pode ser submetido a nenhum tratamento que não seja consentido. Certo? Então, esse movimento é um movimento importantíssimo, absolutamente legítimo. E aí vamos ver, né? Então, assim, a gente precisa começar a prestar atenção, porque existe um sequestro de movimentos sociais legítimos. Isso já se tornou uma prática, né? Então, todo mundo sabe, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher. Virou, né, o quê? Virou um dia de comprar presente, flor, batom, né? As empresas, as marcas usam isso para que a mulher, né, vender coisas. E a mulher acaba se sentindo menos mulher, menos amada, se ela não recebe homenagens, elogios. Então, é isso, né? A agência de controle, ela tem meios para, né, fazer com que isso seja sequestrado para beneficiar, né, o opressor, quem tem mais poder nessa relação. Tá acontecendo a mesma coisa com o movimento do orgulho gay, por exemplo. Mesma coisa. Chega julho, né? Julho. Todas as empresas, os logos ficam com você vai o logo do arco-íris. Você vai numa C&A, numa Renner da vida, cheia de roupa e de coisa com arco-íris. Você sabia que a bandeira de Cusco do Peru? A bandeira de Cusco é um arco-íris. Da cidade de Cusco? Da cidade de Cusco, que foi a primeira capital do Peru. Não sabia. Pois é lindo. Lá é tudo cheio de arco-íris. Ai, a cidade mais gay do mundo. A gente precisa ir pra lá. E aí é isso. E agora isso tá sendo, de novo, sequestrado comercialmente. Pela agência de controle, pelo, né, poder instituído, pelo opressor,
como mais um meio de controle, né? Para quem tem menos poder e depende disso. Então, de novo, né? Por que usar a narrativa, usar todas as coisas que a gente associa, relaciona com luta manicomial, associar isso, né, em oposição à intervenção ABA. All frame, né? Então, e é um frame complexo. Porque ele é uma relação entre redes de Relações. Nossa. É o frame mais... o nível mais complexo de... Que talvez é por isso que é fácil do indivíduo ser manipulado. Sim. Né? É fácil a pessoa dizer assim, não foi isso que eu assinei. Exato. Não era isso que eu estava defendendo. Então, se a gente que está em contato com o movimento da luta manicomial, se a gente vê valor nesse movimento, se a gente apoia, se a gente entende que foi um avanço, que foi importante, que a gente precisa, né, continuar vigilante para que isso não aconteça de novo, a gente está ali em várias relações de hierarquia, de coordenação, até relações deíticas. Eu acho que exatamente. Eu me identifico com esse movimento. Então eu tenho já essas redes todas formadas. Aí vem alguém e faz a relação. Isto é oposto à terapia ABA. Tudo que é aqui é A, aqui vai ser B. Tudo que aqui é claro, aqui vai ser escuro. Oposto. Eu absolutamente transformei função para uma rede de relações inteiras em oposição a isso. Em oposição a isso. A Juliana está dizendo ali, com certeza, ela diz, vejo muita influência dos planos de saúde nesse movimento. Veja bem. Ninguém disse isso, a Juliana está dizendo. Veja bem o que a gata aqui do CPF sujo, processado, já vem dizendo. Mas não, Lídia, porque você é muito radical, isso tudo assim é um recalque seu. Seria muito mais fácil pra mim. Você fica nesse mundo de Bob, querendo achar que dá pra sobreviver sem um plano de saúde, porque você não conhece a realidade. Tá? Então a gente não vai mais falar disso, porque a gente não conhece a realidade. Todas as quase 1000 crianças que são de alguma forma tocadas pelo nosso trabalho diretamente, todas elas são fontes do nosso imaginário. E se você for pensar em benefício próprio, seria muito melhor financeiramente para mim, indivíduo que sustento meus filhos, se eu não falasse mal de operadora de saúde, defendesse esse modelo de negócio, ajudasse empresas a se credenciar a operadoras de saúde, porque infelizmente hoje elas são o maior número no nosso país. Né? E o que eu faço é me desdobrar, estudando coisa de administração, de marketing, de OBM, de RFT, que é um negócio que eu quero super aprender, porque é muito importante. O que eu sei é 1% de nada. Mas eu também não sei quase nada. Não, amiga, mas se tu souber 2%, já é o dobro do que eu sei, então até muito. Por quê? Porque a gente precisa ser capaz de olhar para além do show de mágica. Ah, que legal! Vocês já viram o experimento do gorila no jogo de basquete? Qual que é? Tem no YouTube, gente. Assim, tá tendo um jogo de basquete. Várias pessoas jogando basquete, alguém fala alguma coisa, olha como esse cara é bom, ele vai fazer tal coisa, e você tá lá. E o negócio tem, tipo, 1 minuto, e você assistindo o jogo. Aí, acaba, e aí ele pergunta, você viu o gorila? Eu já vi, sim! E aí, que gorila vocês estão todos? Aí tem uma pessoa fantasiada de gorila. Enorme, gente. Imenso. Passa no fundo, devagarzinho e dançando. Devagar. E ninguém vê. Ninguém vê. Porque a gente tá prestando atenção naquilo que chamaram a atenção da gente para. Então, olha o jogo de basquete. Estabeleceu-se como verdade que negócios de análise do comportamento aplicada, porque é intensivo. Intensivo, eu não estou falando de 40 horas. Mas porque é intensivo, leia-se mais do que 1 hora por semana, que é o tipo de terapia convencional que a gente conhecia até então. Você vai no psicólogo uma vez na semana,
Você vai no fonoaudiólogo uma vez na semana. Se o psicólogo Então, pede pra fazer 2 sessões na semana, você já fala, meu Deus, meu Deus, eu preciso ser internada porque o meu caso é muito sério. Então, estabeleceu-se como verdade que esse modelo só pode ser ofertado em nosso país se for via operadora de saúde. E isso é sintoma de baixa autoestima de uma classe profissional de psicologia. De decolonização do pensamento, né? Olha aí. E aí, o que acontece com a gente? A gente acha que esse é o único caminho possível, e para quem não sabe, só 1% de RFT, quem sabe 2% é gênio. Então, se eu não tenho condições de ganhar dinheiro sendo psicóloga clínica, e eu vejo a possibilidade de ganhar dinheiro sendo psicóloga, tendo clínica aba ou atendendo nessa área, então tá ótimo eu me associar com operadora de saúde. E aí depois você começa também a achar normal que esse atendimento intensivo aconteça dentro de um espaço fechado, que é onde a operadora de saúde está dizendo que só vai pagar se for lá, associado com outra pessoa jurídica muito importante, que é a ANS, dizendo que só é válido um atendimento que é clínico. O Sarrilli publicou um negócio na semana passada de um artigo mostrando da análise do comportamento lutando contra práticas manicomiais, dizendo que a análise do comportamento é aplicada no mundo. Ela é aplicada em todos os espaços. E se tem um negócio, eu sempre falo para vocês aqui de inúmeros arrependimentos meus, de inúmeras decisões que eu tomei errada quando eu tive a minha empresa, da dor que eu sinto quando eu falo dela, sobre o fato dela ter quebrado, quanto que eu não superei essa quebra, e N coisas assim, mas eu nunca realizei um atendimento clínico. Desde quando eu era autônoma, lá em Belém, na época do doutorado, tudo acontecia na casa da criança. Na Imagine, até as supervisões aconteciam lá. Ana, quando tinha que, era lá que ela ia. Dá um trabalho da porra. Principalmente é difícil. Que a Ana não dirige, então tinha que ter motorista. É difícil demais. A complexidade de você oferecer um atendimento nos espaços do indivíduo, porque você tem que lidar com 1 milhão de variáveis que muitas delas você não controla. Teve um acidente no caminho, vai atrasar, choveu, a criança adoeceu, o banheiro da casa entupiu, e por aí vai. Um monte de coisa. Então, é um ambiente que você não controla, ao contrário do ambiente clínico, que está absolutamente deveria. Se você está sob seu controle. Então, nós aprendemos que esse é o único caminho viável. E esse caminho é muito sedutor, porque ele é asfaltado, sinalizado e sem radar. Então, todo mundo faz. E é o alto custo de resposta. Mas aí, ontem eu estava dizendo para uma cliente minha, ela está até aqui nessa live, fofa, adoro. Pamela está aqui, eu estava conversando com ela ontem. Que eu estava dizendo, você tem que pensar, e a gente já fez uma live sobre isso, gente, sobre o Oceano Azul. Você não tem que pensar em inovação da oferta, você tem que pensar em inovação da demanda. Ah, porque a Lidiane entrega... Eu vi outro dia, eu recebi uma crítica, e eu estou trabalhando em terapia para não querer matar as pessoas que me criticam, porque eu sei que eu não sou a bailarina do Chico Buarque. Gostaria de ser, mas não sou. Queria ser perfeita. Que disse, a Lidiane na consultoria dela não entrega nada. Meu bem, eu entrego o que tem de mais caro em mim, que é o quê? Meu conhecimento e a minha habilidade analítica desenvolvida na época do Bolsa para Todos. Anos e anos estudando, discutindo com high level da análise do comportamento, porque eu só tô com gente assim no meu entorno, só se associa. Como eu não tenho mais tempo a perder, eu já errei, eu já quebrei, eu não quero mais. Eu me relaciono com isso porque o que eu entrego é intangível. Eu nunca vendi terapia aba na minha vida. Quando eu falava com uma mãe no telefone, eu não dizia que eu estava vendendo 4 horas de terapia por dia, programa com 12 tentativas de aplicação, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu dizia o quê? Eu vendo a possibilidade do seu filho conseguir te relatar o que ele sente. Eu vendo a possibilidade de você conseguir sair com ele para ir num restaurante, de você conseguir fazer um passeio no shopping, dele conseguir te dizer... Não precisa ser verbal, mas dele conseguir te dizer que ele não está... De comunicar, né? Te comunicar. Que ele está desconfortável. Que aquele ambiente está desconfortável para ele. É isso que eu vendo. Eu vendo o intangível. É a mesma coisa que eu vendo na minha consultoria. O que eu vendo na minha consultoria é que protocolo todo mundo faz. Protocolo o ChatGPT faz. A gente pode fazer junto. Protocolo tem curso para tu ter essas coisas que são concretas, qualquer pessoa faz. O que eu vendo são soluções
ideias, pensamentos e desconforto. Isso é o que eu vendo. Isso é o que a Ana vende. É isso que a gente faz. Então, quando eu falo para vocês que a gente tem que pensar numa inovação de demanda, não está pronta a resposta, não. Não é a Lidiane que tem a resposta, não. Não é a Ana Arantes que tem a resposta, não. Tem que ser construído. A gente olha para cá, quando vem aqui dizendo um excesso de horas na terapia, é porque você não tem habilidade para dizer não. E quando a operadora de saúde diz que tem que ser lá, você diz sim, senhor. E aí quando você vem para mim dizer que é possível construir um relacionamento com o operador, eu digo que é mentira. Por quê? Diga que você não vai oferecer na clínica. Vê se você ainda recebe, se eles autorizam o pagamento ou se eles vão começar a glosar. Diga, uma relação de igualdade, uma parceria, as pessoas conversam, elas não obedecem unilateralmente. Se você que está me assistindo agora, ou no corte, Helena, porque eu sou o Pablo Marçal. Se você que está me assistindo disser assim, Lidiane, eu me relaciono, eu digo não, e a operadora de saúde obedece o que eu falo, aí vem falar comigo que eu mudo meu discurso. Vem aqui contar pra gente como é que faz isso. Ana, tem um monte de comentário. Pera. Vamos lá. Pera tem aí, tem aqui. Não, aqui é o da Realista também, eu tô na Realista. Tem alguém que falou uma coisa legal aqui. A Sheila disse assim, que na hora que a gente tava falando sobre, né, quando você começa a concordar com o plano, começa a fazer, ela fala, é uma teia de aranha, você fica lá presa até que vem a aranha e te janta. Até que pronto. E é isso, né? As pessoas vão se enredando, na hora que ela vê, ela não tem como sair daquilo. Aí é aquele trabalho para fazer um plano, curto, médio e longo prazo, ações de saída, tem que trabalhar por dois, porque você tem que trabalhar naquilo que vai ser e naquilo que já é, porque não pode parar de uma vez. Né? A Thalita tá colocando aqui, inclusive muita clínica usando o chat GPT. Tem que construir, meu povo, ter supervisão com gente experiente. Eu não sou contra a tecnologia. Eu não, nem Ana. Nós não somos contra o chat GPT. Nós gostamos. Ele automatiza o que deve ser automatizado. Sendo usado por cabeças pensantes. Que é isso. O que a gente vende na nossa consultoria não é o que o chat GPT pode fazer. O que a gente vende tá aqui. É raciocínio. É vocês contarem pra gente as dificuldades, as vontades, os medos, os propósitos de vocês, e a gente pega isso, faz uma rede, constrói e fala, vamos fazer por aqui. Isso é o que funciona pra você. Aí a Mari colocou, eu ainda vou fazer uma live com o Saulo, meninas. A gente vai fazer uma live com o Saulo. É porque estourou a bomba do manicômio, mas a gente vai fazer uma live com o Saulo para falar de inteligência artificial associada à produção de conhecimento e aprendizagem e análise do comportamento. Dr. Saulo Velasco. Dr. Saulo do Velasco, Instituto Par e da Lupa. Da Lupa Educacional, que manja de fazer programa para ensinar pessoas. E ele trabalha há muito tempo ensinando as pessoas a aprender. É muito legal. Aí a Mari falou, eu não canso de repetir que durante o meu período da gestão, a consultoria da Lidiane foi o melhor investimento que eu fiz. Investimento. Eu quero que você me veja como investimento, que veja a Ana como investimento. Se a gente for custo, cancela. Tem que ser investimento. Aquilo assim, é caro, vale a pena. Sabe por que é caro? Porque é igual aquela piada que a gente conta de o cara veio aqui consertar a minha máquina de lavar. Acontece. Veio aqui consertar a minha máquina de lavar e ele foi lá e mudou uma chavinha e me cobrou R$50. Essa chavinha eu mesmo podia mudar. Você tem o conhecimento para saber que é aquela chave que muda daquele jeito? Não tem. Os planos são padrões assim. Pois é, são padrões. É isso, lembrei da história do sapo e do escorpião. Eu acho que é falando da teia, né? O plano de saúde. Atrasado, viu lá. Não, já foi, ó, a teia. O plano de saúde tem a natureza do escorpião. Foi o último que tá ali. Pois é, então, a gente precisa ler esse documento e não sair matando a Abraça, matando a VNDI, que é, né, a Abraça da Associação Brasileira para a Ação dos Direitos Autistas, e a VNDI, Vidas Negras com Deficiência Importam, Autistas Brasil, Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas. A gente não tem que atacar e sair dizendo, eles não prestam. O que será que aconteceu? Por que será que elas assinaram esse documento? O que será que motivou? Se eu vou concordar? Sei, mas nós vamos dialogar. Elas realmente assinaram esse documento? Fica o questionamento.
É isso. Inclusive, a gente fala isso agora. Saiba, garanta que as coisas que você assinou e que aquilo vão ser entregues. E aqui a sua assinatura vai estar sendo usada. Né? A gente já deu um matrix em muita coisa, né? Porque a gente olha direitinho, né? Quem tá falando o que sobre o que. Previsão e influência e controle, porque essa palavra agora é feia, né? Mas prevenir e controlar comportamentos e não pessoas é o que um excelente analista do comportamento faz. Então, quando a gente fala, nós já estamos falando disso aqui há um tempo, é porque nós somos excelentes analistas do comportamento. Né? Então tem eles vão construindo essa narrativa para colocar em oposição o movimento manicomial, a importância histórica desse movimento para o direito, né, das pessoas com deficiência e das pessoas neurodiversas no país, do avanço, né, da área da saúde mental. E aí, imediatamente, eles emendam em o regime manicomial nas terapias de pessoas autistas. Excesso de horas na terapia como forma de controle. Então, o que acontece? Controle. Em análise de comportamento, quando a gente fala de controle contextual, controle de estímulos, controle do comportamento, controle é um termo técnico. O que isso quer dizer? Que ele tem um significado muito específico naquele contexto. Controle é qual a probabilidade de você se comportar diante de um determinado contexto. Se essa probabilidade for grande, então esse contexto controla o seu comportamento. É isso. Aqui, qual que é a probabilidade da gente passar 1 hora falando para uma tela? Se olhando, porque a gente não vê vocês, a gente vê a gente falando. Qual que é a probabilidade? A probabilidade é praticamente de 1 para 1. Então esse ambiente controla o nosso responder. Isso. Né? A pergunta que vocês fazem controla da direção que a gente vai dando, né, na nossa coisa. Rapidinho. Sim, a gente vai pedir, Helena, para fazer o corte, colocar que não é para atacar nem a Abraço, nem a VNDI. A Priscila está dizendo, inclusive tem autista de associação sendo atacado e o caminho não é. Nunca é a violência. Nunca será a violência. Não. Então é isso. Então tem esse sequestro aqui, de novo, isso faz parte da estratégia, então, transformar a função. Uhum. Então a gente já tem todo falante da língua portuguesa já tem uma rede de significados do que é controlar, do que é controle, do que é estar sob controle. Uhum. Né? Aí eu pego isso aqui e agora eu coloco em coordenação com aba. Né? Então, quando você fala, você está sendo controlado, quando você escuta, você está sendo controlado, você está se deixando controlar. Como é que você se sente? O que você pensa? Me sinto trouxa. Agora pega tudo isso aqui que é, né, ruim, função desses estímulos e relaciona eles com controle aba. Aba faz controle. É claro que você vai ter uma resposta de afastamento daquilo, né? Ok. A problemática da falta de comprovação científica na análise de comportamento aplicado. Então, muito assim, contingente, não foi contingente, não foi uma relação de causa e efeito, mas assim, muito contiguamente, muito obrigada, né? A gente tem uma pessoa absolutamente envolvida nessa construção aqui de narrativa. Fazendo várias postagens, enviesando um artigo, dizendo que o artigo provava que a aba não funcionava. E na época do artigo a gente falou isso, sobre a importância de aprender a ler artigo científico. Isso é um dos benefícios da formação stricto sensu. Né? E depois ela ficou muito quietinha durante muito tempo, porque, né, gente, nenhum cientista que tenha feito, acho que nem aluno de graduação que já passou pela disciplina de, né, epistemologia da ciência, não foi lá falar, moça, pelo amor de Deus, né, a senhora é burra. Não, ela não é. Muito pelo contrário, é uma pessoa extremamente competente. Portanto, a opressão que nos sobra né? Então, esse aqui, eu nem vou passar por isso, gente, porque isso aqui pra nós é tão arroz com feijão. Entra no Google Scholar, coloca lá. Amiga, eu acho que a gente podia fazer uma live
Pronto. Teve uma live que a gente fez, uma das primeiras lives que eu fiz com a Ana, quando ainda tinha a Imagine. E aí era sobre comprovação da análise do comportamento. Eu fui fazer lembra? de novo. Aí a Ana imprimiu só as referências bibliográficas e grudou uma folhinha na outra e ficou dizendo, é isso aqui? E ficou fazendo assim. É referência bibliográfica que falta? Tá aqui. E depois a gente postou as referências mostrando. Então, agora tu disse que tu tá com preguiça, mas eu acho que a gente pode fazer de novo, porque eu não quero que a gente faça a mesma... Não perpetue. Vamos quebrar a corrente do que o Skinner fez com o Chomsky, que ele não se posicionou. A gente vai se posicionar. Mas eu acho que ele não se posicionou porque ele achou que a gente ia se posicionar e daí... Cri, cri. Pois é, a gente deixa pro outro fazer uma coisa que é pra todo mundo fazer e acaba que ninguém faz. Dispersão de responsabilidade. Ok. Aí eles falam dos impactos psicológicos e sociais do regime manicomial. Então é assim, manicômio, aba. Aba controle, manicômio. Vocês entendem? Não tem evidência de funcionamento, de eficácia. Então vocês estão vendo as relações? Né? Isso é o oposto disso, isso é o mesmo que isso aqui. Isso aqui é o oposto daquilo lá que é igual ao primeiro. Bora construir uma rede relacional. Então a gente vai desenhar essa rede relacional. A gente vai desenhar e vai postar. Tá? Enfim. Obrigações do Brasil perante tratados internacionais, violação de direitos humanos. Bem no período em que o Silvio de Almeida estava em destaque. Nossa. E a questão dos direitos humanos foi assim, um balde de água fria na gente. Essa situação do Silvio de Almeida foi assim, a morte. Isso nacional, porque internacionalmente todo jornal está falando o tempo inteiro do que o ditador Maduro está fazendo na Venezuela. Então, e a gente está aqui na cortina de fumaça, né? E os terminhos aqui todos aparecendo juntos, para vocês verem como as relações. E aí nós vamos continuar daqui. Então nós vamos pegar a parte dos direitos humanos na próxima quinta. Eu acho ótimo. O que vocês acham, gente? Traz as declarações, vamos olhar essas declarações. Dos direitos humanos, o direito das pessoas com deficiência, direitos civis políticos, Pacto Internacional de Direitos Civis Políticos. A Priscila está colocando forte isso, de deixar de fazer algo que todos deveriam fazer. Perfeito. É isso. A gente... eu comecei a perceber e eu tenho construído muito essa narrativa privadamente e agora mais publicamente, que é assim, o silêncio causa um dano infinitamente maior do que a ação, né? Que o grito. Do que o grito. Então você ficar calado, às vezes as pessoas vêm pra mim, discuto num grupo ou eu falo aqui as coisas abertamente, aí as pessoas falam, Lídia, você pra mim é um exemplo. Lídia, muito obrigado pela sua coragem. Lídia, eu concordo com tudo aquilo. Olha, inclusive, reforçando aquilo que você falou, Lídia, acontece isso. Eu digo, porra, vai lá e fala que tu concorda comigo publicamente. Por quê? Porque eu tô apanhando. E as pessoas falam assim, Lídia, eu já recebi um também desse, só foi um. Lídia, obrigado por estar apanhando pela gente. Poxa vida, mas uma hora eu vou cair. Não era esse o objetivo, não, gente. Uma hora eu vou cair. Então, se tiverem mais pessoas junto comigo pra apanhar, quem bate vai parar de bater. Ou a batida vai fazer um barulho pequenininho, mas quando bate numa pessoa só, então eu e Ana estamos aqui, a gente está enfrentando, mas é inspirando vocês a enfrentar também. A não ficar calada também. A olhar e analisar também. Não existe resposta pronta. Existe a nossa capacidade de estar ativamente investigando. Obrigada aos membros da Abraça que vieram conversar com a gente. Obrigada ao membro da VNDI também que veio conversar com a gente. Inclusive, fica aqui o convite aberto. Se vocês quiserem fazer uma live com a gente, o convite está feito. Fiquem à vontade. O que vocês puderem contar, vejam com os advogados de vocês o que vocês podem falar e o que vocês não podem falar. Porque o importante é que a gente fale e que a gente se posicione. E eu quero que, apesar das nossas falas aqui serem emocionadas, vocês enxerguem na gente pessoas que estão absolutamente abertas a dialogar. Pronto. Até semana que vem. Beijo. Até semana que vem não, nós estamos aqui. Né? Abre a caixinha e fala com a gente. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Tem que esperar. Tem que esperar. Olha, a Helena, ela tá manejando a gente dentro de uma caixa de Skinner, né? Ela tá selecionando, modelando o comportamento. Ela tá.
Deixa eu ver o que tem aqui de... Não, eu acho que aí não teve. Teve. Acho que eu li. Olha, a Luciana ainda tá aqui online. Eu super topo. Eu tô disponível para falar sobre como as pessoas estão vendo as más práticas e não denunciam. Pois, Luciana, por favor, fala com a gente no direct. Pode ser no meu... Tu tens o meu Instagram, né? Que eu conversei contigo lá. Fala com a gente pelo direct, que aí a gente já vai pro WhatsApp, já agenda isso daí. De repente, próxima quinta-feira, se já tiver autorizado e topado, a gente já pede a divulgação dessa live, viu? Beijo. Ei! Tchau. Eu não sei, que ainda tá ao vivo, não sei encerrar. Aqui tinha 69 tá aqui. pessoas.